pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre livros que viraram séries e filmes. Bom, tem muito livro que tá virando filme e muito livro que tá virando série, principalmente depois dos sucessos que Harry Potter, Crepúsculo, Divergente fizeram quando foram adaptados para o cinema. E assim, tem várias vantagens de ver um livro que você leu que vira um filme. Por exemplo, você consegue fazer com que aquela história que você ama tanto se difunda pelo mundo. Sem contar também que às vezes aquilo que você está imaginando consegue ficar muito melhor no filme, o que normalmente não é o que acontece muito com adaptações para filmes, né? Assim, tem vários prós e contras, né? Porque, por exemplo, nesse caso, assim, que você consegue visualizar aquilo que você imaginou, nem sempre você vai se contentar com aquilo que o diretor tá fazendo. Até porque nem sempre dá para você fazer uma adaptação que consiga seguir 100% o livro, né? Não só por causa do tempo que vai virar o filme e tudo mais. Ou então coisas que não dá, assim, para você realmente adaptar, que não tem, assim, o preço que vai gastar para fazer tal coisa, tal efeito, às vezes não compensa. E também, às vezes, não é tão importante, assim, pro plot do enredo do filme, né? E no caso, assim, das séries, nem sempre dá pra seguir exatamente aquilo que a série dos livros coloca, porque senão a série vai ficar muito curta, ou não... Ou então vai fugir render completamente, né, da história. Um dos exemplos que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês é o caso de O Beijo das Sombras, da série Academia de Vampiros. Esses livros que são da Richelle Mead, eles são muito famosos e tentaram adaptar pro cinema. Flopou. Não deu certo, gente. Não ficou legal. Assim, a maioria das pessoas fala que não ficou legal, que o negócio não deu sucesso. Eu não vi, não assisti. Eu tenho um problema, assim, com filmes, assim, eu não assisto. Mas, na verdade eu assisto, mas assim, eu não sou muito de assistir filme. Mas também tem gente que fica naquela história e fala assim, não, eu quero que essa história seja adaptada. Por exemplo, o caso de Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. A série dos Instrumentos Mortais inicialmente virou um filme com a Lily Collins e flopou geral. Assim, não fez sucesso, não fez pelo menos o sucesso esperado, sabe? Muita gente não gostou da adaptação e agora virou uma série de TV. Que também tem muita gente que acha que não tá legal. Que não tá só porque seguindo. eles estão mudando um pouco a história, estão mudando a ordem dos acontecidos, como colocando coisas que não tem no livro, ou então colocando coisas que não tem necessidade. Outro livro também, outra série de livros também, que virou uma série de TV, foi Gossip Girl. E assim, no primeiro capítulo, se você assiste, é muito igual ao primeiro livro. Mas aí, conforme você vai vendo a série, você vai vendo que, assim, não tem absolutamente nada a ver com os livros. Eles basicamente usam os personagens e criam várias histórias. Tanto é que, no final, o que seria o grande mistério do livro, na série da TV, é um final diferente. É um final diferente. Eu ia falar, Fernanda, olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler. Não, eu não ia falar quem que é, o que é, sabe? No livro acontece uma coisa e na série acontece uma outra completamente diferente. E essa é uma meio que desvantagem, porque assim, você acaba assistindo e pode ter um spoiler que não é verdadeiro. Ou você pode ter spoilers que são verdadeiros. Outro livro que virou filme e que eu gostei bastante foi O Noivo da Minha Melhor Amiga. Caiu o caderno. Da Emily Giffin. Bom, esse livro foi adaptado já há alguns anos atrás. E tanto que essa edição aqui é bem antiga. E ela foi lançada depois com a capa do filme. E é uma história que eu gostei bastante. E que no livro é um pouco diferente, mas eu achei muito parecido com o que tinha no livro. E é uma adaptação que eu gosto bastante. E aí, o que acontece? Quando esses livros se transformam em filmes ou então em séries, muitas vezes as editoras, para alavancar também a venda dos livros, né? Porque quando se transforma em filme ou em série, existe essa vantagem, né? Que os livros acabam sendo mais vendidos. Você tem várias edições de um livro só, né? No caso, aqui, o que eu vou mostrar para vocês é de Um Dia, Me desculpa. Um Dia, do David Nichols, que eu tenho, por exemplo, a edição com a capa do filme. Mas tem muito livro também que você acaba tendo outras edições. Por exemplo, na época de Crepúsculo, eu era muito louca com os livros, né? Eu continuo louca, tá? Eu continuo gostando, eu sei que tem problemas, mas eu continuo gostando. E aí, o que aconteceu? Na época, a gente comprou o livro, né, com a capa normal, e aí lançou com a capa do filme.
que vocês vão me desculpar, mas é o meu filme favorito da saga, é o primeiro, porque pra mim tem todo o clima. É o único que conseguiu captar o clima, assim, na minha opinião. No clima da história. E também tem edição branca, sabe? E eu não me envergonho de ter várias edições do mesmo porque, livro. Porque não só porque a história foi muito bacana na época, mas representou uma época muito gostosa também. Aí isso acontece também com até livros, assim, com clássicos da literatura. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tem várias edições, e eu tenho várias edições porque eu faço coleção de Orgulho e Preconceito, eu amo, tá? Orgulho e Preconceito. E assim, lançam a versão com a capa de filme, lançam com capas parecem mais antigas, com capas de couro, capas de tecido, livros, assim, que reúnem várias histórias da Jane Austen, sabe? E o bacana também é que quando, às vezes, o livro é adaptado para o cinema, às vezes você nem ouviu falar do filme, do livro. E aí você assiste o filme e você fala, nossa, eu quero muito ler. E por mais que daí você leia o livro, como o caso de Orgulho e Preconceito, essa adaptação de 2005, ela é diferente, o final, a história, ela é bem diferente, assim, a montagem dos acontecimentos. É bem diferente do que acontece no livro. Mas se você vai pegar, por exemplo, as séries que a BBC criou com base não só em Orgulho e Preconceito, mas toda a obra da Jane Austen e de outros autores clássicos da Inglaterra, você consegue ver uma adaptação extremamente cuidadosa e real. Assim. E antes da Fernanda me interromper, o que eu ia dizer é que às vezes a adaptação ela é diferente do que acontece no livro, mas você gosta tanto da história que você vai atrás do livro e você se apaixona também pela história do livro. E assim, tem também adaptações que às vezes você nem sabe, tem livros que às vezes você nem sabe que foram pro cinema, ou não chegaram aí pro cinema, mas lançaram livro, lançaram filme, como por exemplo, Desculpa Se Te Chamo de Amor. Tem um filme, na verdade, chama Lição de Amor, ele é produzido na Itália e tudo mais. E, até assim, porque é uma história italiana. Assim, eu quase não consegui comprar o DVD, mas eu consegui comprar o DVD, depois de muito procurar, eu tive que encomendar, enfim, foi uma história assim... Foi uma novela. Mas é um filme que você não vê, assim, que você não tem propaganda e tudo mais, e o livro é maravilhoso. Aí você olha e você fala assim, nossa... E é uma história também muito bem adaptada. Eu achei também muito bem adaptada. E aí também tem vários outros, assim, livros que viraram blockbusters no quesito filme e série. Não tiveram série, não. Mas enfim. Por exemplo, os livros do Nicholas Sparks. Esse ano tá fazendo 15 anos. 15, né? Uhum. Que foi lançado Um Amor pra Recordar no cinema. E uma coisa que, assim, eu pelo menos na minha opinião, eu gosto mais dos filmes do que dos livros. Falei, desculpa. Nossa, eu gosto mais dos filmes do que dos livros. Eu não concordo, porque eu acho que tem filme que acaba estragando um pouco a história, tipo Noite de Tormenta. Esse filme foi péssimo. Mas, assim, eu gosto mais do filme de Um Amor pra Recordar. E Diário de uma Paixão, eu gosto muito mais do filme, assim, eu li o livro, chorei horrores, vi o filme, chorei horrores, mas eu prefiro a adaptação do cinema. Diário de uma Paixão, eu não vi o filme, então não posso comentar. Né? Que tipo de pessoa é a Tatiana que não viu, não é mesmo? E tem livros também que já foram lançados há muito mais tempo nos seus países de origem, como os Estados Unidos, por exemplo, e que aí foi transformar em filme, e aí sim que veio lançar aqui no Brasil. Tipo... O Código da Vinci, do Dan Brown. Não era isso que eu ia falar. Não. Então não. The Duff, que foi lançado aqui no Brasil como Duff, né? Mas com um outro nome, assim, traduzido do que significa Duff. E só depois que lançaram o filme que o livro veio a ser traduzido aqui no Brasil. E também acontece, assim, de livros que viraram filmes, e assim, livros que, apesar de terem sido lançados há pouco tempo, relativamente... são basicamente clássicos, né? Como os livros do Dan Brown, como o Código da Vinci, teve Anjos e Demônios, aí agora tem Inferno, né? Mas assim, uma coisa que é muito bacana nesses livros do Dan Brown é que eles fizeram muito sucesso enquanto livros. E aí depois que surgiu esse interesse também por adaptar esses livros para o cinema. Até porque na época que eles foram adaptados, ainda não tinha tantas adaptações assim que iam direto de livros pra virar filme, né? E hoje é muito comum. Você vê o livro saindo e fala assim, não, esse aqui já vai virar filme. Então, já compraram os direitos de gravação desse... mal publicaram, já tem os direitos todos comprados por uma grande produtora. É. Acontece. E a gente quer fazer um pequeno adendo. bônus
é um bônus, porque tem um livro que foi lançado que ele é adaptado de uma série de YouTube. O Diário Secreto de Lizzie Bennet, que é The Lizzie Bennet Diaries. Se você procurar no YouTube, a gente vai deixar o link aqui. Tem a série, tem também a série com legenda, cortesia de amigas nossas. Mas, assim, esse livro, ele, na verdade, ele foi lançado depois que a série já tinha virado um sucesso. Porque a série, na verdade, é uma adaptação de Orgulho e Preconceito, só que nos dias atuais. E a série fez tanto sucesso que daí ela foi feita em formato de livro. E é maravilhoso, maravilhoso. O legal do livro é que, assim, enquanto você assiste a série, no livro, você consegue ver o que acontece, tipo, na vida... De trás das câmeras. Assim, a vida dos personagens. E aí tem, tipo assim, eu postei agora o vídeo tal, e vamos ver o que vai acontecer, porque foi isso que aconteceu, e aí vai mostrando a história, sabe? É muito gostoso, é muito bacana ver um livro sendo lançado no mundo todo, que foi obra de uma adaptação feita pro YouTube, sabe? Significa que hoje, nem sempre você precisa seguir exatamente uma produtora grande ou coisa parecida para você lançar um livro. Inclusive, a gente vai aqui deixar a nossa recomendação de Dona Moça, que é a adaptação de Senhora, do José de Alencar. Que ela foi produzida aqui no Brasil por amigas nossas e que foi sensacional, gente, foi sensacional. Se você leu Senhora e não gostou, eu acho que você deveria dar uma chance pra Dona Moça. E se você não leu Senhora, que nem aconteceu com a gente, você pode muito bem assistir e aí vai dar aquele gostinho, assim, você vai pegar o livro, assim, você vai lembrar da série. Muito Ainda bacana. mais, assim, que a adaptação de Dona Moça é já nos dias atuais, né? E Senhora é um livro clássico, vai muito mais antigo. Então, mais ou menos o que acontece com o Orgulho e Preconceito e The Lizzie Bennet Diaries. E a gente recomenda muito porque é uma gracinha. Não é porque foram amigas nossas que fizeram, que a gente tá recomendando, mas é porque realmente foi uma série, assim, muito bem feita, muito bem adaptada. Muito bem adaptado, colocado nos dias de hoje. E agora a gente quer saber se você já viu alguma adaptação e deu vontade de ler o livro, ou então você leu o livro e, nossa, tá esperando demais por aquela adaptação. Quais foram as suas grandes decepções? Porque, com certeza, deve ter tido decepções, assim... Até em Harry Potter a gente teve decepções, sabe? Então, assim, se Harry Potter, que é Harry Potter, teve decepção, eu acho que você pode esperar decepção de qualquer coisa. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima.